É só você pensar como eu quero um resultado, um comportamento positivo, se lá na origem está sendo negativo. Bom, pessoal, boa noite. A nossa live de hoje é sobre a relação, qual a relação do autoconhecimento com a sua insatisfação profissional. Muitos de nós, acredito que muitos de nós já passamos por essa situação em algum momento da vida, estar insatisfeito com algo na nossa vida profissional. Mas antes, eu quero deixar claro para vocês que o intuito dessa live não é uma orientação vocacional, tá? Não é uma live voltada para a pessoa descobrir qual área da vida ela quer trabalhar ou que ela quer atuar. Mas sim para pessoas que em algum momento da vida já se sentiu insatisfeita com a vida profissional. E qual é a relação que o processo de autoconhecimento tem a ver com a questão da insatisfação na nossa vida profissional? O mais interessante é que muitas pessoas, quando são questionadas sobre a vida profissional, elas não sabem nem dizer por que se sentem insatisfeitas. Acredito que alguns de vocês podem ter passado por isso ou já ter ouvido algumas pessoas falar que se sentem insatisfeitas no trabalho ou na vida profissional como um todo, mas não sabem dizer por quê. Eu pergunto, por que é que você se sente insatisfeito profissionalmente? Eu não sei, só sei que eu me sinto assim, eu sei que eu me sinto insatisfeito, mas eu não consigo dizer com clareza o porquê dessa insatisfação. E por que isso acontece? Por que muitas pessoas sentem-se insatisfeitos e não sabem nem por que essa insatisfação? Isso acontece pela falta do autoconhecimento, da pessoa se auto-questionar. Então, um dos grandes problemas em relação a essa questão da descoberta do porquê da insatisfação é porque as pessoas não se questionam. Nós não temos o hábito de nos perguntar o que a gente gosta, o que é que nos satisfaz, por que eu faço aquilo que eu faço, o que eu faço de bom, aquilo que eu faço realmente me dá prazer e por quê, o que tem naquela atividade que me deixa feliz, o que falta naquela atividade para que eu me sinta feliz, Como seria uma atividade ideal para que eu me sentisse feliz, dentro do que eu entendo como felicidade. Então, o que acontece é que as pessoas elas não têm a facilidade, muitas vezes, de se auto-questionar, de se auto-perguntar, o que elas gostam, o que elas querem. E daí, a gente vai trazer esse assunto através de 3 pilares. A gente vai explicar a relação do autoconhecimento com a sua insatisfação profissional através de 3 pilares. E são esses 3 pilares que, se vocês compreendem e colocam em prática, vocês começam a compreender a questão da insatisfação e da satisfação profissional. E como esse paradoxo, ele está muito mais dentro de nós do que na própria situação em si. Então, no pilar do conhecimento, os 3 pilares são conhecer, descobrir e planejar. Então, quando você conhece a si mesmo, pelo processo de autoconhecimento, quando você descobre dentro da sua vida profissional qual o seu propósito, qual a sua missão, você consegue planejar aquilo que você quer, planejar o seu futuro, planejar o seu começo ou o seu recomeço. Então, no primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento, conheça a você mesmo, Trabalhe o seu autoconhecimento. E aí, como a gente está falando da insatisfação profissional, por isso que eu comecei a live dizendo que não é uma live para quem está buscando uma orientação vocacional, porque a gente está falando aqui de pessoas que já estão num contexto profissional e sentem-se insatisfeitas. Então, para essas pessoas, dentro de um processo de autoconhecimento, elas precisam se perguntar: por que é que eu faço o que eu faço? Eu gosto do que eu faço?
O que é que precisaria ter nesse trabalho para que eu me sentisse feliz? E o que é que falta para isso? O que é que não tem nesse trabalho que me deixa infeliz? Então, essa questão da insatisfação, ela está muito relacionada com a percepção do sujeito. Por que ela está relacionada com a percepção do sujeito? Porque envolve vários fatores, né? Envolve desde os fatores ambientais de trabalho, desde os fatores de clima, desde os fatores de chefia, de colega de trabalho, de status, hierarquia, realização financeira com aquele trabalho. Então, muitas vezes eu posso dizer que não sou insatisfeita no meu trabalho, não pela escolha da minha profissão em si. Às vezes eu sou muito realizada na escolha da minha profissão, porém eu não me sinto satisfeita profissionalmente pela questão do clima do local onde eu trabalho, ou pela questão da chefia, ou pela minha relação com os pares, com os meus colegas de trabalho que eu preciso estar, né, envolvida, ou pela cultura da empresa. Enfim, então a satisfação profissional, né, ela não está atrelada apenas a dinheiro e a cargo, profissão. E é o que eu vejo muito nas pessoas, atrelando sempre satisfação profissional a cargo, ou a nível hierárquico de cargo, né, a dinheiro e a profissão. Então as pessoas às vezes acham que o médico é melhor, a pessoa que é médica é mais feliz, é mais realizada do que um psicólogo. Que o psicólogo é mais realizado do que um arquiteto. Que o arquiteto é mais realizado do que um professor. E isso não tem nada a ver, porque é muito subjetivo, né? E é através desse processo de autoconhecimento que você começa a entender essas questões. E às vezes a gente está insatisfeito no trabalho porque a gente começa, na vida profissional, né? Porque a gente começa a se comparar. A gente começa a olhar para o outro e a achar que o outro é mais realizado profissionalmente porque ele tem um cargo X, ou porque ele ganha Y, né? Porque ele ganha mais do que você, ou porque ele está numa profissão que você entende, que é uma profissão que tem mais status. Porém, quando a gente fala de satisfação profissional, nada tem a ver com cargo, com status, com profissão nem com dinheiro. É muito subjetivo, depende muito do que cada ser humano valoriza. Então, às vezes, ela pode valorizar muito a questão de ambiente. Eu gosto de, para mim, para me sentir satisfeita, eu preciso estar num ambiente arejado, num ambiente onde seja colorido, ou num ambiente tranquilo. Isso, para mim, me traz realização. Um exemplo, né? Por exemplo, eu, particularmente, engraçado, eu não gostava de ambientes com paredes azuis. Eu não gostava de ambientes com paredes azuis. Então, se lá atrás, né, foi através do meu processo de autoconhecimento que eu vim entender o porquê isso me incomodava tanto. Mas eu não suportava trabalhar em locais que as paredes eram azuis e aquilo me trazia uma angústia muito grande. Parece algo simples e até besteira para quem está ouvindo, mas para mim aquilo me deixava extremamente incomodada. Então, é muito subjetivo. Às vezes a pessoa, e por mais que me remunerassem, se eu tivesse que trabalhar naquele ambiente de paredes azuis, aquilo me gerava um incômodo muito grande e não me gerava uma satisfação. Então, depende muito do que a pessoa valoriza no contexto profissional. Tem muitas pessoas que são muito realizadas financeiramente no trabalho, mas não suportam a chefia e adoecem, inclusive. E às vezes a pessoa diz, eu estou na profissão dos meus sonhos, né? Eu trabalho na profissão que eu escolhi, eu tenho um cargo legal, a empresa é maravilhosa, eu gosto muito da cultura da empresa, porém, a pessoa na qual é o meu chefe, a pessoa a qual é o meu chefe, eu não suporto e isso me adoece. Né? E às vezes tem uma pessoa do lado que diz assim, aguente, é assim mesmo, pelo menos você é bem remunerado. Mas isso, para aquela pessoa que se inquieta com a questão da chefia, não faz sentido para ela, né? Então, é muito importante a gente
pensar no primeiro pilar de quando a gente vai falar de insatisfação profissional. O primeiro pilar é o conhecimento, é você se conhecer, né? Então, quando você questiona a sua insatisfação no trabalho, você precisa se perguntar: por que eu estou insatisfeito onde eu estou? Por que eu faço o que eu faço? Né? Essa atividade para mim, ela não é legal, por quê? É o ambiente, são os colegas, é a minha remuneração, é o meu status, é o clima da empresa, né? Então, é importante que vocês entendam, né, mais uma vez, que não está relacionado apenas à sua escolha profissional, mas a todo um contexto. Porque a vida profissional, ela não está atrelada só a dinheiro. Se fosse por isso, não existiriam pessoas que trabalham de graça, que fazem trabalhos apenas sociais e que aquilo dá um sentido de realização muito grande para elas, porque elas estão cumprindo o propósito, por exemplo, né? Então, a insatisfação profissional, ela é muito subjetiva. E não existe alguém que vá te dizer: olha, fique satisfeito no trabalho porque você está ganhando bem. Só que se ganhar bem não for algo que seja o mais importante dentro da sua, né, da sub-área além de trabalho, da sua vida profissional, da área profissional, não vai fazer sentido para você. Podem triplicar o seu salário e não vai adiantar. Acredito que muitas pessoas já devem ter passado por isso, o chefe chamar e dizer assim: mas eu dobro, eu triplico o seu salário. E dizer: não, mas eu não quero, porque o ambiente vai ser o mesmo. Eu já passei por situações em que eu gostava da minha profissão, né? Eu adoro a minha profissão, inclusive me sinto muito realizada na minha escolha profissional, porém já estive inserida em ambientes que para mim eram tóxicos e eu me sentia extremamente insatisfeita. E muitas vezes a gente vai se permitindo ficar naquela situação. Por quê? Porque a gente não se autoconhece. A gente não sabe de fato se gosta de fazer aquilo, por que eu estou me submetendo àquilo. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu comecei a me questionar. Mas será mesmo que eu preciso me submeter a isso? Será mesmo que eu preciso aceitar essas coisas? Será mesmo que eu preciso disso? Né? Então, somente após eu passar por esse processo de mergulhar em mim mesmo e começar a me questionar o que eu gostava, por que eu estava fazendo aquilo, já que eu era realizada profissionalmente, eu gostava da minha profissão, gostava do que eu fazia, gostava da empresa, mas tinham alguns aspectos que estavam ali e que não iriam mudar, que não estavam me fazendo feliz. Eu precisei parar, precisei buscar compreender o que se passava dentro de mim. E a partir daquele momento, eu tomei uma decisão na minha vida, que para mim foi uma decisão assertiva, porque fez sentido dentro do meu contexto de autoconhecimento que eu estava vivendo. Os 3 pilares, né, para que vocês compreendam a relação entre o autoconhecimento e a insatisfação profissional. O primeiro pilar é o conhecimento, é você mergulhar no seu processo de autoconhecimento, para que você possa se conhecer e compreender, né? E aí, mais uma vez, para quem está entrando agora, não é um processo para quem está buscando, né, uma profissão, mas sim para quem está numa profissão, se sente insatisfeito e que muitas vezes não sabe a origem dessa insatisfação, né? Às vezes a pessoa acha que a insatisfação está no cargo, às vezes está na chefia, mas você precisa primeiro se compreender, se perguntar, se questionar, né? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Então aí você começa a se conectar com você, com o que você gosta, com o que você faz de melhor, com o que naquele trabalho, por que esse trabalho eu considero bom, né? Gardênia, qual a nota você daria para o trabalho que você faz? Por exemplo, 9. Qual a nota que você daria para o local onde vocês trabalham? Nota X. Enfim, então, quando você começa a mergulhar no seu processo de autoconhecimento, você começa a enxergar, a ter uma visão do todo, daquilo que faz sentido para você ou não. Né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento.
O segundo passo é você descobrir. E aí descobrir o quê, Gardênia? Descobrir o seu propósito, a sua missão. Como assim? Quando você tem um propósito que você mergulha no seu processo de autoconhecimento, você consegue ter clareza nas suas decisões. Então, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês de uma pessoa, por exemplo, que não trabalha por uma questão de remuneração. A pessoa trabalha na missão de ajudar outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa ONG ou que faz apenas trabalho voluntário. Para ela, não necessariamente o trabalho significa dinheiro, não significa status. Ali o que ela está fazendo está atrelada à missão de vida dela, que é ajudar pessoas de forma gratuita. E aquele trabalho faz muito sentido. Pode ser que alguém na família dela diga assim: mas você nem trabalha, você nem recebe dinheiro. Claro que o trabalho serve para o nosso sustento, porque a gente vive, né? O dinheiro é importante para a nossa sobrevivência. Porém, a gente está falando no sentido de propósito, de missão. Então, quando você descobre qual é a sua missão, você consegue ter clareza da sua satisfação de trabalho. Porque você consegue decidir e escolher. Trago, né, o meu exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu era ainda bem jovem e estava escolhendo, por exemplo, a minha profissão, eu não sabia até então que seria psicóloga. Mas eu já sentia dentro de mim uma missão de que eu queria algo que eu ajudasse pessoas. Então eu nem sabia ainda que seria psicologia, quando eu era bem nova. Mas eu já sentia dentro de mim algo que eu tinha a necessidade de ajudar o outro. E isso, claro, eu poderia ter ajudado pessoas em várias outras áreas. Mas, fui buscar processo de autoconhecimento, eu fui vendo que a psicologia era algo que eu me interessava, era algo que fazia sentido para mim, e eu escolhi ser psicóloga. Gardênia, poderia não ter dado certo financeiramente? Por exemplo, poderia não ter dado certo financeiramente. Porém, a partir do momento que eu agarrei a minha missão, que seria ajudar pessoas, e que eu escolhi a psicologia, aquilo começou a fazer um sentido tão grande na minha vida que todas as minhas decisões eram focadas em fazer dar certo. Mesmo sabendo que em alguns momentos eu teria os percalços, eu queria fazer dar certo. Então, quando você está muito ligada ao seu propósito, à sua missão, aquilo que te dá sentido, você começa a modificar o seu olhar sobre aquela situação. E você começa a, primeiro, pensar positivo. Aquilo faz um sentido tão grande para você que você começa a pensar que vai dar certo. Então, assim, quando eu decidi psicologia, por exemplo, eu não estava preocupada de ganhar dinheiro, eu não estava preocupada apenas em ter status, eu estava primeiro abraçando a minha missão de ajudar pessoas e eu ia me engajar, me desenvolver naquilo e ia fazer dar certo. Porém, essa missão de ajudar pessoas, à medida que eu fui conhecendo, e o conhecimento transforma, eu fui compreendendo, conhecendo as áreas da psicologia, a área clínica, que é a área que todo mundo mais conhece, fazia sentido porque ajudava as pessoas, fazia, mas não era ainda aquilo que eu queria. Eu queria ir além, eu queria ajudar pessoas e transformar a vida delas. Gardênia, mas a clínica não ajuda a transformar a vida das pessoas? Ajuda, porém o meu foco não era trabalhar com pessoas que estavam, por exemplo, em sofrimento psíquico. Tirar alguém de um sofrimento psíquico. Eu queria mudar comportamentos para mudar resultados na vida dessa pessoa. E daí eu segui a minha missão, fiz a minha escolha, estou há 13 anos com desenvolvimento humano. É fácil, Gardênia? Então, quando você encontra o seu propósito, quando você pensa positivo, quando você se autoconhece, você me diz que é fácil? Não, não é fácil. Mas você começa a estruturar toda a sua forma de pensar para que aquilo dê certo, para que aquilo faça sentido na sua vida e que aquilo você comece a passar as barreiras, vencer os obstáculos e fazer dar certo. E, claro, mas aí, Gardênia, onde entra o processo de insatisfação?
depende dos fatores que eu expliquei para vocês, que é aquilo que faz sentido para você. Às vezes é o ambiente, às vezes é o financeiro, às vezes a pessoa não está nem muito preocupada na realização profissional dela ser financeira. Ela está muito mais preocupada na realização pessoal das pessoas que estão ao redor dela. Então, tem pessoas que dizem assim, Gardênia, eu não estou preocupada se eu vou ganhar muito dinheiro com aquele trabalho. Eu estou mais preocupada se as pessoas nas quais eu irei ajudar vão se sentir satisfeitas com o meu resultado. E a partir do momento que ela percebe que as pessoas não se sentem satisfeitas, ela começa a se sentir insatisfeita naquilo que ela está fazendo. Tá? Então, primeiro passo, o autoconhecimento, para que você se questione. O segundo passo é você compreender, descobrir o seu propósito, a sua missão, porque quando você descobre a sua missão, né, relacionada, por exemplo, ao seu trabalho, você começa a fazer escolhas que têm a ver com você, com a sua essência, com aquilo que você realmente quer, com aquilo que de fato faz sentido. E o terceiro passo, e aí uma coisa bem interessante a respeito do propósito, da descoberta do propósito em relação à vida profissional, é você se questionar qual o impacto que eu quero causar com o meu trabalho. Isso é muito importante porque é o ponto-chave, é o ponto de partida para que você faça a sua vida profissional dar certo. É você compreender qual o impacto que eu quero causar com o meu trabalho. Eu, enquanto psicóloga, enquanto profissional do desenvolvimento humano, o impacto que eu quero causar é ajudar pessoas a transformarem as suas vidas, através da mudança de pensamento, através da mudança de comportamento, através da gestão das suas emoções, através da descoberta do seu propósito, ajudar pessoas, né, a seguir o caminho do seu propósito e vivê-lo, ajudar pessoas a tomar decisões assertivas. Então, o meu propósito, né, o impacto que eu quero causar na vida das pessoas, na sociedade, me dá gás, me dá ânimo para que eu possa realmente seguir a minha profissão, a minha escolha, sem estar a todo momento me sentindo insatisfeito. Porque a insatisfação, ela é algo muito interessante do ser humano. Nós, seres humanos, somos naturalmente muito insatisfeitos. Isso é do ser humano. Né? A gente tem uma coisa, quando a gente consegue, a gente quer outra. Isso tem um lado positivo porque coloca a gente em constante desenvolvimento, em constante movimento de mudança. Porém, quando a gente se apega a essa insatisfação, a gente não consegue se sentir pleno e realizado no que a gente se propôs a fazer. Né? Então, quando eu penso no impacto que eu quero causar com a minha profissão, eu foco, né, nesse meu objetivo e eu vou moldando todos os meus passos para que aquilo dê certo e que eu não me permita mergulhar num processo de insatisfação. Claro que existem as vertentes, existem os fatores externos. A chefia, os colegas, tudo isso causa insatisfação porque às vezes é um peso que você dá na sua vida profissional. Né? Eu sempre falo, a frase que eu falo sempre, que tudo depende da importância que você dá. Então, se você está na sua vida profissional e para você é muito relevante a questão da bom relacionamento com os colegas e você está num ambiente onde você não consegue se relacionar bem, por mais que te paguem, sabe, um salário exorbitante, você não vai se sentir satisfeito. Se você valoriza muito a questão do respeito, da cordialidade entre funcionário e chefia, por mais que você seja bem remunerado, se você não tiver uma relação cordial, uma relação de respeito, você adoece, você vai ficar insatisfeito. Só que é através do processo de autoconhecimento, da descoberta do seu propósito, que você se permite estar ali naquela posição ou não. Então, eu vejo muitas pessoas, inclusive, reclamando, falando que está insatisfeito, que não está feliz, que não gosta, que não quer. E aí, se você parar para fazer uma pergunta simples para essa pessoa, mas o que é que você está fazendo para mudar esse cenário? Nada. O primeiro passo é você começar a se questionar.
Tá, o que tem nessa situação que está me deixando insatisfeita? Aí você, é a chefia. Mas e por quê? Por que você se permite estar onde está, já que isso não te traz felicidade? Gardênia, mas é porque o salário é muito bom. Qual é o peso que esse salário muito bom tem na sua vida a ponto de ser mais importante do que a sua saúde mental, já que você está adoecendo? Então, todas essas respostas você só consegue se dar após um processo de autoconhecimento. E após você entender qual é a sua missão na sua vida profissional. Né? É que nem, imagine uma pessoa que é arquiteto, né? Tem uma missão de, sei lá, transformar a forma de construir casas sustentáveis, enfim. Imagine essa pessoa que tem esse propósito e é colocada numa situação onde vai trabalhar para alguém que tem um pensamento extremamente contrário à questão da sustentabilidade. Então imagine, pega um arquiteto que quer transformar forma de construir, né, só fazendo projetos sustentáveis. E ele vai trabalhar numa empresa, por exemplo, que sustentabilidade zero. Essa pessoa, ela vai ser feliz profissionalmente? Aí diz, Gardênia, mas ele vai ser muito bem pago. Eu vou pagar, assim, horrores para essa pessoa. Só que no propósito de vida dele, profissional, ele quer trabalhar fazendo projetos sustentáveis, por uma questão ambiental, por uma questão econômica, por vários fatores. E aí vem alguém e diz assim, não, fulano, mas eu vou, pagar 4 vezes mais do que você ganharia com seu projeto sustentável. Aquela pessoa, após ela mergulhar na essência dela, ela vai dizer, peraí, vale mais a pena eu estar feliz fazendo aquilo que está conectado com o que eu quero, né? Por exemplo, continuar desenvolvendo meu trabalho sustentável ou ganhar horrores de dinheiro. Vai depender muito do que faz sentido para aquela pessoa. O último passo é o planejamento. Então, uma vez que você passou pelo processo de autoconhecimento, uma vez que você se conectou, né, com a sua essência, com a sua missão, qual o impacto que você na sua vida profissional quer causar, você vai para o processo de planejamento. E aí esse é um processo extremamente interessante, porque você já se conhece, você sabe qual é o impacto que você quer causar, porém a maioria das pessoas, elas empacam nessa última etapa, nesse último pilar, porque elas simplesmente não agem. É aquilo que eu falo, que muita gente tem vontade de mudar a vida, está insatisfeito no que está fazendo, porém não busca o processo de autoconhecimento, não se questiona e mesmo quando se questiona e que busca o processo de autoconhecimento, às vezes resolve parar, empaca e acha que a mudança vai acontecer do dia para a noite e vai cair do céu. Só que aí, dentro desse processo de planejamento, existe algo que é assim crucial. Antes de você fazer toda aquela coisa bonita de gestão de tempo, de, o que, como, quando, onde, como é que vai ser feito, qual recurso eu preciso, existe algo que está dentro da nossa cabecinha e que é, assim, a chave para o sucesso ou o fracasso do seu começo ou do seu recomeço profissional, por exemplo. É a sua forma de pensar e agir otimista ou pessimista. São 2 padrões muito simples de pensamentos que se transformam em comportamento e que são padrões que são estruturados mesmo na nossa vida, na nossa história. Porém, eles moldam os nossos resultados. Como assim, Gardênia, moldam os nossos resultados? Porque imagine que eu esteja insatisfeita com a minha vida profissional, não pela minha profissão. Estou muito satisfeita com a minha escolha profissional, com o que eu faço, mas vamos supor que eu não esteja satisfeita com o meu ambiente de trabalho, por exemplo. Eu estou insatisfeita, porém eu não busco fazer absolutamente nada para mudar esse cenário.
E por que eu não busco fazer absolutamente nada? Porque aí eu penso, ai, não vai dar certo. Ai, a gente tá em pandemia, eu não vou conseguir algo melhor. Ah, ninguém vai, né? Ninguém tá procurando, ninguém tá contratando ninguém agora. Ninguém vai me aceitar. Enfim, você começa com um padrão negativo. E isso, gente, em qualquer nicho que você for trabalhar. Imagine que você está insatisfeito com o seu trabalho, com a sua chefia e até mesmo com a sua escolha profissional. E aí você acorda e diz assim, eu vou empreender. Eu quero empreender. Aí você pensa, não vai dar certo. Eu não tenho jeito para empreender. Já está cheio de empreendedores nesse nicho que eu escolhi. O mercado já está saturado. Eu não consigo. Não vai dar certo. Eu não tenho recursos. Eu não sei como, né, nem quando isso vai dar certo. Então, a partir do momento que você coloca esse padrão pessimista, é algo tão simples, algo que provavelmente vocês já devem ter até ouvido falar sobre isso, né? O poder do pessimismo e do otimismo nas nossas decisões. Porém, a gente só escuta e não coloca em prática. E eu sempre falo, né, que o nosso cérebro é extremamente inteligente, porque ele acredita no que a gente diz. Então, a partir do momento que você realiza algo e você diz, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito, não dá certo, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me querer, chegar na hora eu vou empacar e não vai dar certo, realmente não vai dar. Então, não adianta você montar lá todo um plano de ação. O que eu vou fazer? Como? Quando? Onde? Quais são os recursos que eu preciso? Né? O que eu preciso saber para fazer dar certo? Quais são os passos? Qual é a receita? De nada disso adianta se o padrão de pensamento ele é negativo. Até porque, né, já falei aqui algumas vezes e repito, o nosso comportamento ele é a ponta final no nosso pensamento. A gente pensa, se emociona, sente e se comporta. Então, se você pensa negativo, a ponta, que é o comportamento, jamais vai ser positivo. Né? Não vai sair um resultado positivo de algo que iniciou negativo. Então, isso parece muito simples, porém, a gente não coloca na prática. É só você pensar, como eu quero um resultado, um comportamento positivo, se lá na origem está sendo negativo. Você não vai conseguir fazer um bolo de chocolate se a massa é de morango. Então, se você pensa negativo, você vai sentir, se emocionar com emoções e sentimentos negativos e o comportamento ele não vai ser o que você espera. A decisão ela não vai ser assertiva. Então, o ponto-chave para que no seu plano de ação, para que você faça a mudança na sua vida profissional, seja recomeçar, mudar o cenário que você está, né? Começar a enxergar de uma forma nova, ou seja, até mesmo recomeçar uma nova profissão, um novo local de trabalho, enfim. O primeiro ponto é como você pensa em relação àquilo. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu já pesquisei, eu já estudei, eu tenho os recursos necessários, eu sei o passo a passo e eu vou fazer dar certo. Então, o pessimismo e o otimismo, eles são o ponto-chave para que você consiga colocar em prática a mudança na sua vida profissional e sair dessa zona de insatisfação, que é muito subjetiva. Se vocês pararem para pensar, às vezes, o mesmo ambiente que para você é negativo, para uma outra pessoa pode ser extremamente positivo. Depende muito do alinhamento de expectativa que você tem em relação àquilo. Então, se na minha expectativa eu quero trabalhar num ambiente colorido, não é à toa, gente, que grandes empresas, né? A Google e várias dessas empresas grandes, elas fazem agora ambientes criativos para que as pessoas fiquem, para que elas interajam. Por quê? É exatamente pensando que as pessoas elas não são motivadas na vida profissional apenas por dinheiro, nem por status, nem por cargo. Mas cada pessoa tem seus fatores que são muito subjetivos. Como eu falei, eu detestava paredes azuis. Hoje, inclusive, eu não tenho problema nenhum mais, mas eu detestava.
Se me colocasse para trabalhar num ambiente com parede azul, eu não conseguia trabalhar, né? Parece louco isso, mas isso era um fator que me trazia insatisfação. E eu, somente através do autoconhecimento, de me questionar todos os porquês, é que eu vim entender por que o azul me incomodava tanto a ponto daquilo ser uma insatisfação para mim, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência. Porque, né, como eu falei, nós somos naturalmente, o ser humano é naturalmente insatisfeito. E isso tem um lado extremamente positivo, né? Que é você estar buscando constantemente a sua evolução. Se você diz que está 100%, não tem mais o que mudar. Mas se você diz que está 99%, significa que você está aí buscando constantemente uma evolução. Porém, se você entra numa zona de insatisfação e você não se questiona, você não se pergunta, não começa a compreender qual é o impacto do seu trabalho, você vai ficar numa posição de insatisfação eterna. E isso não tem nada a ver, repito, não tem nada a ver com mudança de cargo. Porque você está insatisfeito onde está. Se você, por questão de intuição, que muitas vezes as pessoas costumam resolver os problemas da vida por intuição. Eu estou insatisfeito aqui, eu vou mudar de profissão. Aí muda, continua insatisfeito. Eu estou insatisfeito, eu vou mudar de empresa. Continua insatisfeito. E por que isso acontece? Acontece porque a pessoa não mergulhou no processo de autoconhecimento e ela tá mudando coisas por eliminação. Eu vou mudar de emprego para ver se dá certo. Eu vou agora mudar de profissão, vou mudar de empresa. E sai fazendo, testes sem buscar algo que é muito mais completo e algo que é muito mais transformador, que ela buscar se conhecer, ela se questionar. E são perguntas extremamente simples. Por que você faz o que você faz? Você já se perguntou alguma vez? No seu trabalho, na sua vida profissional, por que você faz o que você faz? Né? Então, são perguntas que às vezes a gente não se faz porque a gente vive no modo automático. E quando a gente está, no processo de planejamento para a mudança, desse processo de insatisfação, então o primeiro passo é a gente mudar o padrão de pensamento, porque tudo começa lá no pensamento, né? Lembre-se que você não vai ter resultado positivo se o pensamento for negativo. É positivo, positivo, negativo, negativo. E o segundo passo, o segundo e último passo, para que você faça o seu plano de ação, a primeira coisa é você agir, né? Não adianta você desenhar um plano de ação muito bonito e você ficar só olhando para ele e você não partir para a ação. Gardenia, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de não dar certo. Ou eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu também tinha, por exemplo, né? Antes de eu iniciar o Seja Seu Propósito, eu também tinha vários receios. Eu vou me expor. O que as pessoas vão achar? A partir do momento que eu entendi qual era o meu objetivo, com o que eu estava me propondo a fazer com o Seja Seu Propósito, você vai com vergonha mesmo. Você não deixa de ter a emoção. Porque a emoção faz parte. Ela é automática, ela faz parte das situações e você não controla a emoção. Mas eu aprendi a gerenciar a minha emoção e não permitir que ela me atrapalhasse naquilo que eu estava buscando, não me paralisasse. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, primeiro passo, esteja aberto. Se você está insatisfeito com a sua vida profissional, você precisa estar aberto. Aberto para conhecer, aberto para ouvir, aberto para modificar. Avaliar as possibilidades. Tem pessoas que dizem, eu estou insatisfeito. Mas e por que você não tenta, fazer um curso para ver se você gosta dessa nova área? Não quero. Por que você não começa, então, a buscar novas oportunidades de emprego? Não quero, porque pelo menos nesse emprego aqui eu tenho isso me deixa seguro. Mas a pessoa está ali infeliz. Mas por que você, então, não busca conversar com o seu chefe para que você tente se alinhar? Não, porque ele é muito ignorante e não vai dar... Ou seja,
você não se abre às possibilidades, você não busca fazer nada e mesmo assim quer que as mudanças aconteçam, né? O terceiro passo é conecte as possibilidades com a sua essência. Então, assim, Gardênia, eu vou pegar o exemplo que eu dei do arquiteto que quer fazer um trabalho sustentável. Eu queria fazer algo legal, algo que fosse voltado para a sustentabilidade. Aí, ele faz parceria com um colega que até aceita fazer um trabalho mais ou menos sustentável, mas que em algum momento dá uma escorregada. Aí ele faz, peraí, não dá. Por que não dá? Porque não, na minha essência, eu quero desenvolver um trabalho 100% sustentável. Não é isso? É a mesma coisa que você querer fazer alguma mudança na sua vida e você começar a dar aquelas escorregadas porque acha que vai ser bom, acha que vai ser legal, mas que não está conectado de fato com o que você quer. Né? Então, analise as possibilidades de acordo com a sua essência. Isso realmente faz sentido para você ou você está indo no efeito manada? Né? Fulano diz que, olha, trabalhar em tal lugar é massa. Aí não, então vamos todo mundo agora fazer esse curso porque diz que trabalhar nesse negócio é massa. Aí vai todo mundo trabalhar naquilo e aí você, peraí, mas aquilo faz sentido para mim? Eu realmente me vejo fazendo aquilo? Então, são perguntas que a gente não se faz porque o ser humano também ele tem muito essa questão da imitação. Sabe aquela coisa da pata e dos patinhos? Os patinhos que vão atrás da pata, repetindo, né? Os passinhos e vão atrás dela. Nós somos assim. Não é à toa que isso tem o que a gente chama de efeito manada. Vai todo mundo atrás. E aí você não se questiona. Você está vendo todo mundo indo e você faz, peraí, será que isso realmente faz sentido para mim? Então, esteja aberto, avalie as possibilidades, conecte as possibilidades com a sua essência e, por fim, decida, porque a decisão é sua. A decisão ela tem que estar conectada com a sua essência, com o que você quer. Se alguém disser para você, está insatisfeito, mude de emprego, esqueça. É mudar de emprego que você quer? Ela vai te sustentar? Ela vai sustentar sua família? Ela vai procurar, vai te dar um outro emprego? Ela vai te ajudar a escolher uma nova profissão? Ou estudar para uma nova profissão? Então a decisão ela sempre é sua. Você precisa se conectar com aquilo que faz sentido para você. E nesse processo, você só alcança buscando se conhecer. Porque se você vai pedir opinião ao outro, você vai estar decidindo a sua vida pelo viés do outro, pelo olhar do outro, pela história do outro, pela essência do outro. Aprender a gerenciar os nossos medos é realmente essencial. Exatamente, Nanda. Você usou a palavra correta, gerenciar. Tem gente que fala assim, eu consigo controlar o meu medo. Mentira, não controla. O medo ela é uma emoção e a emoção a gente não controla porque ela sempre vem fisiológica. O medo causa arritmia, o medo causa sudorese e você não consegue controlar. O que você consegue é gerenciar a resposta que aquela emoção traz para você. Então, assim, eu tô com medo, mas eu preciso fazer. Eu vou ensinar você a fazer com medo mesmo. Não vou tirar seu medo, por exemplo. Você vai com medo mesmo, né? Então, porque o medo é um sentimento natural do ser humano. A gente não tira medo, a gente tira tristeza de alguém? Não. A gente ajuda a pessoa a gerenciar aquela tristeza e fazer com que ela consiga viver. Mas a tristeza é um sentimento importante. Inclusive o medo, Nanda, ele é um sentimento muito positivo, porque o medo coloca a gente em estado de alerta até para situações de perigo, inclusive. Quando estou com medo, tenho que fazer cheio de cautelas mais fácil. Perfeito, André. O medo, né? Inclusive, o medo está muito atrelado na vida profissional, né? Porque, como a gente sabe, a vida profissional, ela é importante para a nossa subsistência, né? Para a nossa sobrevivência. E muitas vezes, a gente vê muitas pessoas infelizes
no trabalho, em vários aspectos, financeiro, de profissão, e faz com que o medo de não dar certo a mudança, o medo de conhecer o novo, paralisa e a pessoa fica mergulhado ali naquele efeito bola de neve, ficando infeliz o tempo inteiro, porque não consegue, como você mesmo disse, fazer com medo mesmo. Né? Então o medo ele é importante para colocar você no estado de alerta e dizer, peraí, eu tenho que ir por aqui ou por aqui? O que é que eu devo fazer? E aí, através do seu processo de autoconhecimento, você se questionar, aquilo tem a ver com você? Será que aquilo é algo que você gosta de fazer? É algo que dá sentido para você? Aquele trabalho que você está se propondo a fazer, qual o impacto, né, do propósito? Qual o impacto que aquilo tem? Vai deixar você realizado? Vai te dar sentido de vida? Sentido de utilidade? Aí, se sim, e mesmo assim você ainda está com medo, vai com medo mesmo. Mas aí, se não te dá sentido de utilidade, se não está conectado com a sua essência, se quando você passa pelo seu processo de autoconhecimento, você diz, Gardenia, mas sabe de uma pior tudo é que eu não gosto disso, sabe? Eu acho que isso tem nada a ver comigo. Aí eu te pergunto, e você faz por quê? Então, dê ouvido ao seu medo e não faça, né? Então, o medo ele é muito importante porque ele deixa a gente estar num estado de alerta, porém, você pode gerenciar o medo e ir com medo mesmo e não deixar com que você, né, fique sem tomar decisões, mas para isso você precisa se autoconhecer. Você precisa se conectar com o que é importante para você, com o que te dá sentido de vida, com o que te dá sentido de realização, de utilidade. A próxima live da gente vai ser segunda-feira. É live tema, porém é live de acordo com o tema das caixinhas de perguntas, né? A gente responde as perguntas de vocês nos stories diariamente e os questionamentos que são mais feitos, né, durante a semana a gente transforma no tema de live. Na segunda, às 19h47, né? André colocou que o nosso entorno influencia muito. Exatamente, André. E assim, nós somos a média das pessoas com quem a gente vive, né? É mais ou menos assim. Se você quer ser uma pessoa influente no trabalho, por exemplo, você precisa estar próximo de pessoas que sejam influentes. Se você quer desenvolver um pensamento otimista a respeito da sua vida profissional, você vai estar próximo de pessoas negativas? Não. Porque se tiver, cada vez mais você vai ficar mais longe, né, do seu objetivo, do seu propósito. Né? Então, assim, nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. E isso também é uma dica extremamente simples e que muita gente não coloca em prática. Se você quer mudar, você precisa muitas vezes provocar as mudanças na sua vida. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas eu queria tanto que desse certo. Aí eu pergunto, o que você tem feito para dar certo? A mudança, ela não acontece assim do dia para a noite, ela não cai na sua cabeça. Muitas vezes a gente precisa provocar. E para provocar essas mudanças, André, é o que você bem colocou. A gente precisa estar envolto de situações que sejam coerentes àquela mudança. E as pessoas influenciam muito nisso, né? Nosso tempo está se esgotando, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Se ficou alguma pergunta que vocês não fizeram, pode colocar lá no nosso stories. A gente responde todos vocês. Estaremos aqui novamente na segunda-feira, às 19h47. Tá bom? Muito obrigada, um beijo.